Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Primeiro aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa o teu relato, teu comentário pra gente. Na capa de Metsu.com, entre os muitos destaques, a gente vê esse monte de escombro que trata dos tornados. Tem um alerta de uma nova onda de tornados em diversos estados norte-americanos, acompanhe. Aqui aquele espaço, previsão para 10 dias específico para a sua cidade, nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas, imagens de radar, e se precisar de um laudo, é só preencher aqui o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Seja assinante de Metsu.com, lá você tem acesso a mapas gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Olha, tem mapa de para 72 horas, esse mapa mais detalhado de granizo, de chuva, de vento, temperatura, e tem também para 10, 15 dias, 45 dias e projeções de clima também para 6 meses. Bom, o tema deste vídeo de agora é o mês de abril, que está começando neste final de semana, o mês de abril que é o segundo do trimestre de outono, mês marcado por um padrão mais ameno de temperatura, é um dos meses preferidos aí de muitas pessoas, porque tem realmente um padrão bem mais agradável de temperatura, sem tantos extremos aqui no sul do Brasil. Esse mês de abril de 2023, ele começa com uma informação muito importante, que é este aquecimento do Oceano Pacífico Leste, próximo aqui da América do Sul. Trata-se do que se chama tecnicamente de um El Niño costeiro. Nessa última semana, anomalia de temperatura, ou seja, o quanto que a temperatura está acima da média nessa região que chamamos de Ninho mais 2, é de 2 graus, então é uma anomalia considerada muito forte nessa região. E lembrando que faz poucas semanas que o Laninha chegou ao fim, que é o resfriamento, então aqueceu muito rápido o Pacífico desde o fim do Laninha, e a gente já vê essa configuração. Isso aqui é um mapa real de toda essa região aqui do Oceano Pacífico, bem mais quente, que tem uma correlação importante com a temperatura e a chuva aqui no sul do Brasil. Então essas próximas semanas já tem um pouco da influência desta condição. Estou colocando aqui um mapa de anomalia, o que quando a gente fala em clima, a gente fala em mapas de tendência, não é uma previsão detalhada dia a dia, com temperatura mínima e máxima. Quando a gente fala de previsão mensal, ou trimestral, ou semestral, são tendências. Então a tendência de precipitação, segundo o modelo CFS, é de precipitação em laranja e amarelo abaixo da média, em azul e roxo a tendência de chuva acima da média. Então a gente vê que grande parte do território nacional no mês de abril tem uma tendência de chuva um pouco abaixo da média, assim como foi em março. A equipe da Metsu acredita que haverá uma grande irregularidade ainda da distribuição da chuva, de modo que alguns pontos pode ter volumes altos de precipitação e até ficar acima da média histórica, como aconteceu no mês de março aqui no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil. E o interessante é que eu botei esse mapa mais ampliado, porque ele mostra o quê? Que ainda os volumes de chuva ficam acima da média neste setor do Nordeste, por conta mesmo das ECT, e temos essa área que sofreu demais agora em março, principalmente a segunda metade do mês, o Acre, Rondônia e parte do Amazonas, pelo excesso de chuva, e parece que esse padrão ainda segue com mais chuva do que o normal ao longo do mês de abril. Então atenção a essas áreas que sofreram no norte e no Nordeste, que ainda podem ter chuva nesse mês de abril acima da média, trazendo alguns momentos de transtornos, mas grande parte do território nacional tem uma anomalia negativa. Isso aqui é uma CFS, aqui é a projeção do NMM, que é uma projeção que também indica uma tendência de chuva abaixo da média, especialmente no sul do Brasil, mas a gente vai olhar o número, né, que essa anomalia é 20 milímetros abaixo da média, então não chega a ser uma anomalia muito grande, até porque nós temos que lembrar que o mês de abril é um dos meses em que climatologicamente, tipicamente chove menos. Porto Alegre, por exemplo, 86 é a média, 86 milímetros é a média mensal, então já a média já é mais baixa e uma anomalia significa realmente pouca chuva. Outra característica deste mês de abril é a maior frequência de dias amenos e frios, inclusive centro-sul do país. A gente tem aqui uma redução da chuva, mais dias com sol e variabilidade na temperatura. Já começa a fazer frio. Nós temos 99, por exemplo, chegou a nevar na segunda metade de abril. Não quer dizer que isso vai acontecer esse ano, eu só dando um exemplo que abril realmente é um período que poderemos ter altos e baixos da temperatura. Se desenha para 2023 um padrão mais próximo do normal, sem tantos extremos. Vai ter calor, sim, mas não devemos ter períodos prolongados de marcas muito altas de temperatura, como aconteceu em março. Então já reduz esses períodos de aquecimento.
aquecimento, e as manhãs e madrugadas tem queda na temperatura. Esse fim de semana mesmo poderemos ter marcas ao redor de 5 graus nos campos de cima da Serra no Rio Grande do Sul, no Planalto Sul Catarinense, trechos mesmo do Sudeste, na Serra da Mantiqueira, podem ter marcas perto de 10 graus, como já vem acontecendo neste final de março. Então, esse padrão um pouco mais baixo, os trechos de serra já sentindo aquela temperatura mais típica dessas regiões, isso começa a ficar mais frequente no mês de abril. Esse vai e vem da temperatura também favorece uma frequência maior de cerração, de dias que começam com nevoeiros, especialmente nos estados do sul do Brasil, capitais como Curitiba, Porto Alegre, podem ter aí no tráfego aéreo algum prejuízo em razão dessa frequência maior de nevoeiros nas estradas, rodovias, exigindo também maior atenção dos motoristas. Frentes frias passam um pouco mais devagar agora ao longo do mês de abril pelo sul do Brasil, e isso ajuda, de certa forma, a trazer episódios de chuva importantes que aos poucos no Rio Grande do Sul vão ajudando a recuperar o quadro de estiagem, que ainda é severo em algumas partes do Rio Grande do Sul, que está longe ainda de se recuperar. Então o mês de abril em geral típico, com uma tendência aí de chuva um pouco abaixo da média, um padrão de temperatura típico desta época do ano, com esse vai e vem da temperatura, e aumenta a frequência de dias a menos e até com um pouco de frio na segunda metade do mês. Siga acompanhando as redes sociais da Metsu Meteorologia, metsu.com, e a gente volta aqui no canal também com mais conteúdo e mais informação para vocês. Até mais!